Amém, igreja? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos uma boa noite. Desejo que todos tenham uma noite abençoada por Deus, uma noite de descanso. Hoje, feriado aqui na capital do Rio de Janeiro, e sei que muitos irmãos tiveram tempo para dar uma relaxada, descansada. Sei que também muitos tiveram um dia abençoados. Então, eu queria deixar para os irmãos uma boa noite com a paz que o mundo não pode nos dar. Eu queria deixar uma boa noite com a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo Jesus. Amém? Então, gostaria de pedir para os irmãos já deixarem as suas Bíblias abertas no livro de Lucas, capítulo 13, tá? Deixa aí aberta, Lucas, capítulo 13, lá a partir do versículo 24. Amém? Lucas 13, 24. Nós vamos estar lendo a respeito de uma parábola que Jesus deixou e fala a respeito de uma porta estreita. Então, quero estar orando nessa hora pela igreja, por sua vida, por minha vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Deus, nesse momento nós te agradecemos, Senhor. Pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha com a Tua mão de poder sobre a Tua igreja, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos libertar de tudo aquilo que não provém de Ti. Pai, nesta noite eu te suplico, Senhor Deus da glória, pelas vidas que estão acamadas, pelas vidas que se encontram enfermas. Senhor, em nome de Jesus, venha com unção de libertação. Senhor, venha com unção de transformação de vida. Pai, eu suplico a Ti também, Deus, pelos funcionários da saúde, por aqueles que estão, Senhor, lutando por outras vidas. Toma em Tuas mãos. Senhor, toma, Senhor Deus da glória, o Estado brasileiro em Tuas mãos. Abençoe esta terra, abençoe este povo. Liberta, Senhor Deus da glória, o povo que clama pelo Teu nome, Senhor Deus da glória. Venha com unção de libertação, venha com unção de transformação. Senhor, nessa noite nós te agradecemos, Pai, pela Tua infinita graça e misericórdia, porque tivemos um dia, Senhor Deus da glória, cheio das Tuas bênçãos e da Tua presença. Senhor, nós te agradecemos pela Igreja Batista Amor e Fé, te agradecemos, Senhor, pelos seus feitos ali naquele lugar. Pedimos a Ti, Deus, em nome de Jesus Cristo, continue operando as Suas maravilhas, continue, Senhor Deus da glória, trabalhando na vida do Teu povo, continue abençoando, Senhor, a pastora Cláudia e sua casa, continue abençoando a cada irmão, a cada irmã. Senhor, vai visitando os anciões, as crianças, visita, Senhor, todo o ministério Batista Amor e Fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Então, a palavra do Senhor, a partir do livro de Lucas, a partir do versículo, Lucas capítulo 13, a partir do versículo 24, vai dizer assim, 24 não, me perdoe, 23. E alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforçam-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Amém? Até aqui, irmãos. Então, eu queria deixar essa palavra como meditação para as nossas vidas nessa noite, deixar ela como uma reflexão, falar a respeito da porta estreita. Nós sabemos que servir ao Senhor hoje, muitas pessoas dizem que é muito difícil, outras dizem que é complicado, outras dizem que já é fácil, algumas arrumam algum empecilho, né? Dizendo que eu não consigo, eu tenho as minhas coisas que eu não quero largar. Então, servir ao Senhor vai implicar em nós abrirmos mão de muitas coisas. Eu não vou falar de algumas coisas, mas vamos dizer assim, de muitas coisas.
E muitas dessas coisas, às vezes, vêm desde a nossa mocidade, muitas das coisas vêm nos acompanhando desde a nossa, vamos dizer assim, da nossa infância, né? Dos 5 anos para cima, essas coisas vêm nos acompanhando e vêm nos atormentando, e é preciso tomar uma posição. E aqui Jesus, ele vem e responde a alguém que lhe pergunta, alguém lhe faz uma pergunta em meio a uma multidão, porque diz assim no versículo 22, depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Alguém pergunta para Jesus, resolve fazer essa pergunta, esperando que o Senhor, né, o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, o nosso Senhor e Salvador, desse uma resposta, creio eu, que positiva, dizendo, todos vocês serão salvos. Mas Jesus, ele responde de uma outra forma, e ele diz, e ele lhes disse, esforçam-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abra-nos a porta. Olha bem o que o Senhor fala. Ele diz, esforçam-se para entrar pela porta estreita. Ou seja, a porta da salvação é estreita. A porta da salvação é algo que vai, vamos dizer que é afunilando. Vamos dizer que como se fosse um funil. Ela vem um pouquinho, não vamos dizer que ela vem larga, não, ela vem um pouquinho, né? Pouquinho larga e você vai entrando por aquela porta, mas em algum momento ela vai ficando mais estreita. E ela se estreita num ponto que você tem que passar de lado, ou se possível for você passar por inteiro, mas você vai ter que passar bem espremido por aquele lugar. O que eu vejo isso? Eu vejo o Senhor falando de libertação de algumas coisas que precisamos abrir mão de nossas vidas. Por exemplo, a maledicência, o palavreado, o modo de andar, o modo de se comportar. Então o Senhor, ele fala que muitos tentarão entrar por essa porta, mas não conseguirão. E quando o dono da casa se levantar, aí que é o mais triste, eu lembro da passagem de Noé, quando o Senhor dá a ordem a Noé, para que Noé venha construir aquela arca, e Noé constrói a arca ali durante 2 anos, se não me engano, agora eu não me lembro bem, não me fugiu a memória. E enquanto Noé está construindo aquela arca, o povo está zombando, o povo está chamando Noé de louco, o povo não está nem aí para o que Deus estava sinalizando. E o Senhor falando para Noé, continue construindo. E a família de Noé abraçou aquela ideia, entendeu o que o seu pai estava dizendo e entraram naquela arca, entraram ali dentro daquele lugar e ficaram ali. Quando começou a chover, Deus tranca a arca por fora. Ele não permite que Noé tranque, ele tranca por fora. Então a arca está trancada. Noé não tinha como abrir aquela arca para que aquele povo entrasse. E muitos ficaram ali batendo, muitos ficaram ali clamando, salva-nos, nos ajuda, mas se perderam. E assim está acontecendo nos dias de hoje. Muitos estão entrando pela porta larga, muitos estão entrando de cabeça por uma porta de perdição, achando que o Evangelho, achando que a liberdade que a Bíblia nos dá, que a liberdade que o Senhor Jesus nos deu, é uma libertinagem. Não, Ele nos deu liberdade para que nós sejamos livres. Livre de quê? Do pecado. Livre de quê? De todo o mal. Livre das enfermidades. Livre da concupiscência da carne. Livre das coisas desse mundo que não nos dá paz. Então, ele vai falar que muitos não conseguiriam entrar.
E quando o dono da casa levantasse e fechasse a porta, ele disse: vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo: abra-nos, Senhor. Assim aconteceu com aquele povo na época de Noé. Ficaram do lado de fora batendo na porta e ali pedindo. E ele diz: e ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Misericórdia. Então, o Senhor Jesus está dizendo para um povo que está seguindo a ele está dizendo para um povo que estava ouvindo ele falar, porque ele vem pregando, está dizendo que ele depois de ter, depois, ele diz assim a palavra, depois foi Jesus pelas cidades e povoado, ensinando e prosseguiu em direção a Jerusalém. Então tinha um povo acompanhando e esse povo estava ouvindo tudo o que Jesus estava falando. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje, não foi diferente nos dias de Noé, quando Noé pregou o arrependimento, quando Noé ali, Deus deu a oportunidade para aquele povo e aquele povo não quis aceitar. Não foi diferente com o povo de Israel, não foi diferente quando Jesus Cristo voltou. Nós vamos vendo aqui Jesus falando do seu amor, pregando libertação, curando, né, mostrando os sinais e maravilhas. E ele diz: vocês ficarão de fora. E o Senhor... E ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde vocês são. Ou melhor, nem sei de onde são vocês. Irmãos, nós vemos hoje um evangelho meio que legalista. Temos visto hoje muito pode isso, pode aquilo. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para dizer se está errado ou está certo. Basta a pessoa pegar a Bíblia e ler e pedir entendimento ao Senhor. Pedir ao Senhor, traga esclarecimento disso. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, isso aqui é lícito. Irmão, se for algo ilícito, e se você estiver em comunhão com o Espírito Santo, se você estiver em comunhão com Deus, ou seja, se você tiver um relacionamento com esse Deus verdadeiro, pode ter certeza de uma coisa: o sinal vermelho vai aparecer para você, você vai sentir inquietação e você vai falar: não, isso não é de Deus. Isso não está certo e eu não vou fazer, eu vou parar por aqui, não vou entrar por esse caminho. Agora, se você não tiver contato com o Senhor, se você não tiver contato com essa palavra, se você for ao culto por isso, se você estiver na tua igreja por estar, se você for só visitante, se você for só simpatizante, você vai fazer tudo que você acha que é melhor para você, porque você não tem compromisso com Deus, você não tem compromisso com a palavra. Então, para você, tanto fez, tanto faz, você não está nem aí, você acha que tudo Cristo vai perdoar. Claro, ele já nos perdoou, ele foi à cruz do Calvário, ele pagou um alto preço, ele nos comprou com preço de sangue. Mas a Bíblia vai falar que num belo dia nós vamos comparecer diante de um juiz e receberemos dele a nossa sentença, receberemos aquilo que nós plantamos. A Bíblia vai falar que se plantarmos na carne, nós também vamos semear na carne. Se plantarmos corrupção, nós vamos semear morte. Agora, se plantarmos vida, nós vamos colher vida, não tem essa. Então, às vezes as pessoas querem estar aqui nessa esfera terrena, nesse plano terreno, e conquistar muitas coisas aqui nesse plano terreno, esquecendo do plano celestial, esquecendo da vida futura. Estava hoje conversando com uns dois amigos e estávamos falando do livro de Apocalipse e você vai lendo, você vai estudando, você vai vendo que o livro de Apocalipse fala lá atrás, o que João, o apóstolo João fala lá atrás no livro de Apocalipse, nós vamos vendo se cumprindo hoje, irmãos, não tem jeito. Então, se você lê essa palavra com compromisso, você vai querer entrar pela porta estreita, você vai se esforçar. De que forma? Efésios capítulo 5, ele vai dizer assim: aquele que roubava, aquele que furtava, não furta mais. Ele vai dizer assim, cadê? Vá para versículo 9. Versículo 9. Pois... Não, versículo 9? Não, peraí. Cadê? Vamos lá, deixa eu...
Cadê aqui, rapaz? Me perdi. Diz assim: aquele que furtava não furta mais. O que mentia não mente mais. Então, se você furtava, você não vai furtar mais. Se você roubava, que é a mesma coisa do furto, você não vai furtar mais. Você vai andar em dignidade, você vai viver limpo, para que você possa alcançar a vida eterna. Eu falei versículo 9, mas versículo 9 não tem nada a ver de Efésios 5, tá bom, irmãos? Não tem nada a ver com o que furtava, não furta mais. Agora eu estou aqui perdidinho, deu um branco, mas está em Efésios. Então, irmãos, nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos fazer o que Paulo fala aqui no capítulo 5, versículo 1. Portanto, sejais imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, nós precisamos, para alcançar essa vida eterna, nós vamos precisar de abrir mão de algumas coisas e nós vamos precisar pedir a Deus para que Ele venha nos libertar, para que Ele venha transformar as nossas vidas, venha nos libertar da embriaguez, venha nos libertar da prostituição, da maledicência, da nossa arrogância, venha nos tirar das trevas de verdade, porque, meu irmão, alguns Cristo tirou das trevas, transportou para a sua maravilhosa luz, mas a pessoa não quis ficar, não quis permanecer na maravilhosa luz. Ela está lá, está ali dentro do templo, ela está frequentando, mas, pelo incrível que pareça, ela ainda vive nas trevas. Paulo ele vai falar no livro de Colossenses, ele fala que Cristo nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não tem o porquê de nós permanecer. Ele nos transportou, nós não precisamos de permanecer. Nós não precisamos de ficar ali, de voltar a esse erro. Nós precisamos de permanecer na luz. Então no livro de Gálatas também ele vai dizer sobre o viver com Cristo, né? Aquele não é o viver, vai dizer dos que vão entrar no reino dos céus. O homossexual não vai entrar, a pessoa de maledicência não vai entrar, a pessoa de chocarrice não vai entrar, a pessoa que vive na carnalidade, que vive nos prazeres, essas pessoas não vão entrar, irmãos. E é sério, nós precisamos hoje, em pleno século XXI, nos apegar a Cristo de tal maneira que possamos conseguir abrir mão das nossas próprias vidas. Quando eu digo abrir mão das nossas vidas, é abrir mão das coisas que nos traz satisfação na carne, nos traz o prazer da carne. Nós precisamos disso, nós precisamos nos esforçar para viver uma vida de santidade. Nós precisamos nos esforçar para viver o melhor de Deus, para viver a revelação de Cristo para os dias de hoje. Aí nós vamos ver as pessoas falando um monte de coisa, que Cristo está voltando. Tá, a gente sabe disso, ele está voltando. Mas será que as pessoas que estão falando que Cristo está voltando, elas estão se preocupando em entrar por essa porta estreita? Será que elas estão se preocupando em ensinar a pessoa a conquistar ou alcançar a sua vitória, ou seja, a vida eterna? A Bíblia vai falar que o reino dos céus é conquistado por esforço, é tomado por esforço. Irmão, se eu não me esforçar a ter uma vida de santidade, de arrependimento, dificilmente eu vou entrar no reino dos céus. Se eu não me esforçar em viver verdadeiramente Cristo em minha vida, como Paulo fala, Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu não me esforçar para isso, dificilmente eu vou alcançar o plano celestial. Então a porta estreita, irmãos, é você abrir mão da carnalidade, é você abrir mão de tantas coisas que te rodeiam. Só você sabe, irmãos, eu sei daquilo que eu preciso abrir mão. De repente, do que eu preciso abrir mão, para você é beleza, tá? Se não você traz condenação, se você está tudo certo, beleza, aí é com você e Deus.
Mas nós sabemos o que nos traz condenação, nós sabemos o que é errado, o que é certo. Por que nós sabemos? Porque às vezes a nossa própria consciência ela vai nos acusar. Quando começamos a entrar por um caminho errado, creio que o Espírito Santo que habita em nós, ele usa a nossa consciência, ele mesmo fala através de nós que isso está errado. Então, irmãos, você entrou no templo, você está no templo, você diz que ama esse Cristo, passa a viver com ele, passa a viver uma vida de santidade, passa a andar, vamos dizer assim, por caminhos estreitos, porque a porta larga, ela leva para a perdição. Muitas pessoas estão andando por caminho largo. É um evangelho de que eu posso fazer, eu posso isso, eu posso aquilo. Não, Deus não condena, não, Deus é misericordioso, Deus tudo é isso. Deus, ele não veio, ele disse que ele não veio para condenar, ele não veio para matar, mas ele veio para dar vida eterna, mas ele também veio para os santos. Só vai alcançar aqueles que estiverem com a sua vida no altar, infelizmente. Agora eu vou te dizer, você vai me perguntar, poxa, presbítero André, então você está dizendo que todo... Não estou dizendo que todo mundo vai para o inferno, não posso dizer isso. Eu estou dizendo que nós, para alcançarmos, não estou dizendo só você, eu estou dizendo de mim também, nós, para alcançarmos a vida eterna, nós precisamos entrar pela porta estreita. E entrar pela porta estreita é viver em santidade, é viver novidade de vida, é viver nova vida, é viver com Cristo em nós, é viver dizendo não para a carne, dizendo não para as coisas deste mundo. Quando eu falo coisas deste mundo, eu vou falar de tantas coisas. Vocês mesmo pode buscar o que é desse mundo. São tantas coisas que tem. É programação, é coisas que nós ouvimos na rádio, que nós vemos na televisão. São rodas de conversa, são companhias, são lugares onde nós frequentamos, que muitas das vezes ali não é lugar adequado para que nós venhamos frequentar. Então nós precisamos fazer uma reflexão, fazer uma lista, anotar, isso aqui eu não vou fazer mais, isso aqui eu não vou, não, isso aqui então nem pensar, vamos riscar da nossa lista, vamos deixar aquilo ali pendurado, vamos dizer assim, pendurado na geladeira, para não pendurar em nossa testa, porque na verdade nós deveríamos de pendurar na testa, né, para viver com aquilo, olhando para aquilo e dizendo, isso aqui eu não posso fazer, só assim, irmãos, porque às vezes nós sabemos que a coisa é errada, e ainda assim acabamos cometendo o erro novamente. Então, irmãos, entrai pela porta estreita. Para mim, porta estreita é você santificar a sua vida. Para mim, porta estreita é você viver uma vida de oração, porque às vezes as pessoas falam assim, porque é fácil, é você dobrar o... Não, eu digo que é difícil, porque quando você entra em intimidade, começa a buscar essa intimidade, na verdade, com Deus, começa a acontecer inúmeras coisas para te impedir de você dobrar o seu joelho para oração, para impedir que você venha jejuar, para impedir que você venha ler. Então, entrar pela porta estreita, para mim, é isso, é você viver em santidade, você viver uma vida de novidade em Cristo, abrindo mão de muitas coisas, abrindo mão da maledicência, do julgamento, abrindo mão das coisas que não glorificam a Deus, e até mesmo de nós mesmos, de nos esvaziando do nosso eu, da nossa arrogância, da nossa prepotência, e pedindo a Deus para que Ele venha nos libertar e nos transformar. Então que Deus possa abençoar as suas vidas e que vocês possam meditar sobre essa palavra e levar para o seu coração. Amém? Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Senhor Deus, nessa noite nós te glorificamos e pedimos, Senhor, fale aos nossos corações e nos dê uma noite de paz e de bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. A igreja diz amém.